Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Pula, pula, pula que Jesus é muito bom. Bate pé nas mãos. Pula, pula, pula que Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra lá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Tem noção, rodadinha que Jesus é muito bom. Dá uma rodadinha que Jesus é muito bom. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Jesus é muito bom. Pula, pula, pula que Jesus é muito bom. Começamos diferente hoje com essa música alegre, com essa música que transmite a alegria de vocês, criança, que vocês gostam, né? Que vocês cantam com alegria, porque criança de Jesus tem alegria. Bate o pé no chão, pula, 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 corre para lá, corre para cá e tem toda a energia e a alegria de ser criança. E nesse mês de outubro, nós comemoramos um dia muito especial, que é o Dia da Criança. Gostaríamos muito de estar juntinho com vocês para comemorar esse dia com muita alegria, com muita... na presença do Senhor, com muitas brincadeiras, mas, infelizmente, não será possível. Mas se Deus quiser, no próximo ano estaremos juntinhos comemorando essa data tão importante e tão alegre na vida de vocês, criança. Ser criança é bom demais, não é? Ser criança é tudo de bom. As crianças gostam de brincar, brincam de boneca, brincam de carrinho, brinca de pique, pique pega, pique alto, pique esconde e tem muita energia para estar sempre brincando, pulando, se alegrando e isso é muito bom. Mas sabe que às vezes algumas crianças ficam chateadas, tristes, chorando, porque queriam fazer certas coisas de adultos e queriam e não podem, e assim fica desejando não ser mais criança, fica querendo crescer logo e ficar adulto para fazerem as coisas de adulto. Vocês acreditam? Já sentiram assim, desse jeito? Vocês já se sentiram assim? Com vontade de não ser mais criança? De ser adulto para poder fazer alguma coisa de adulto? Olha, sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, e ver o que fala lá. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, fala assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de ser criança. Crianças gostam de bexigas, de soltar pipa, os meninos, né, de brincar. Tudo tem o seu tempo determinado, é o que a palavra de Deus, o que a Bíblia nos fala. Tudo tem o seu tempo determinado. Algo que marca o nosso tempo, que calcula o nosso tempo, é o relógio, não é? O relógio marca todas as horas do dia.
E a nossa vida, quando a nossa vida segue o tempo certinho das coisas, tudo vai bem, tudo dá certo, tudo fica conforme a vontade de Deus. Nós ficamos, todas as crianças, todas as pessoas, ficou 9 meses na barriga da mamãe. Você, criança, ficou 9 meses lá na barriga da mamãe. 9 meses. A mamãe teve que ter paciência para esperar o tempo de 9 meses. Porque quando nasce antes, pode ter algum problema de saúde. Então tem que esperar o tempo certo. É 9 meses para o bebê ficar dentro da barriga da mamãe. Quando o bebê nasce, o tempo dele é de ser um bebezinho. Ai, que coisinha mais linda, um bebezinho. Agora, o tempo do bebê é fazer o quê? O bebê só fica deitadinho, dorme, mama, chora, faz cocô, né? Esse é o tempo do bebê. O tempo de bebê só faz essas coisas, né? Pergunta à mamãe, o que vocês faziam quando era assim? Bebezinho, só fazia essas coisas, chorava muito a noite toda, não é? O bebê vai crescendo, começa a sentar sozinho, começa a engatinhar, depois começa a comer comidinha, começa a querer falar algumas palavrinhas, dadá, gugu, papá, mamã, não é? Chora ainda muito, buá, buá. Esse é o tempo que ele está vivendo, até ele começar a querer aprender a andar, falar outras palavras, comer outras comidinhas. É assim a vida dos bebês. O tempo vai passando, né? No tempo certo, vão crescendo, vocês foram crescendo e ficaram agora do tamanho que vocês estão. É o tempo de ser criança. Vocês ainda são crianças. E enquanto são crianças, o que vocês fazem? É tempo de estudar, aprender a ler, aprender a escrever. É tempo de aprender a obedecer. É tempo de aprender a respeitar os mais velhos, as pessoas. É tempo de brincar, se divertir bastante, não é? É tempo de fazer todas essas coisas legais que as crianças fazem. Mas, sabe, que tem crianças, que tem adultos, que acham que não é assim que o tempo deve ser. Que as crianças têm que fazer coisas já de adulto, que as crianças têm que agir como adulto, trabalhar às vezes como adulto, e isso não está certo. Então as crianças vivem num tempo assim, totalmente errado, totalmente bagunçado, um tempo maluco. Sabe, um bom exemplo de quem viveu no tempo certinho, nós temos aqui na Bíblia. Vamos ver quem foi? Está lá em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Está falando aqui que Jesus crescia em sabedoria.
Jesus aprendia as coisas boas, Jesus estudava, Jesus aprendia das coisas e ficava mais inteligente, mais sábio, tinha mais sabedoria, obedecia aos seus pais. Jesus é o nosso melhor exemplo. Jesus crescia em estatura, no tamanho. Jesus nasceu um bebezinho e ele foi crescendo no tempo certo. Jesus no tempo certo foi crescendo e com certeza Jesus, para crescer assim forte, para crescer bem com saúde, ele se alimentava bem, comia verduras, frutas, coisas que faz bem para o corpo e que ajuda a crescer. Assim que vocês devem fazer também, hein? Comer coisas saudáveis para poder crescer forte, com saúde. Jesus crescia também na graça e em graça diante de Deus e dos homens. Jesus sabia, Jesus estudava, a Bíblia, Jesus sabia sobre as coisas de Deus. Jesus estudava sobre a palavra de Deus. Lembra que uma vez Jesus foi lá para Jerusalém com seus pais e na volta seus pais vinham pelo caminho e de repente, cadê Jesus? E não acharam Jesus ali no caminho, então eles voltaram até lá na igreja, no templo de Jerusalém. E Jesus estava conversando com os doutores, com os professores da Bíblia daquela época. E Jesus estava conversando com eles. Jesus sabia, conhecia a Bíblia. Jesus estava conversando com os adultos sobre a palavra de Deus. Olha, nós precisamos também estudar a Bíblia e saber sobre Deus. Sim, precisamos saber, seguir o exemplo de Jesus e saber sobre as coisas de Deus e para falarmos para as outras crianças, para os nossos amigos, falar para a nossa família sobre o amor de Deus. Para isso, precisamos estudar. Então, Jesus andava, a sua vida seguia o tempo certo. Cada coisa no seu tempo certo. Mas, como já disse, muitas crianças, muitos adultos não estão querendo viver nesse tempo certo. Então, estão vivendo num tempo totalmente errado, num tempo totalmente maluco. Porque as crianças estão querendo fazer coisas de adultos, se vestir como adultos. Muitas crianças estão querendo assistir programas, assistir vídeos na internet, na televisão, filmes que não são feitos para criança, que são de adultos. E olha, esse tempo está errado. Não é assim que deve acontecer. As crianças devem viver no tempo certo. Não pode ficar na internet o dia todo assistindo coisas que não são para crianças. Tem que ter um tempo para estudar, um tempo para ler, um tempo para aprender novas coisas, um tempo para brincar. Não podem ficar assistindo coisas que não são feitas para criança, que são para adultos. Não devem trabalhar, devem ajudar em casa, o papai e a mamãe podem ajudar. Agora trabalhar, sair para trabalhar e para ter que trazer o dinheiro para sustentar a família, não é tempo disso. É tempo de estudar e de brincar, não é? E pode sim ajudar em casa a fazer as tarefas, algumas tarefas em casa, pode, mas trabalhar, sair para ter que trabalhar, acontece isso com muitas crianças. Isso não deve acontecer, não é o tempo certo, é tempo de ser criança. Muitas crianças estão com seus sentimentos, todo bagunçado. Sabe por quê? Porque nós temos vários sentimentos. Sentimento de amor, de raiva, de alegria. E muitas crianças
estão com o tempo tão bagunçado, não tem tempo para receber amor, transmitir amor, e quando passa por algum problema, por alguma raiva, não sabe controlar esse sentimento e deixa que a raiva o domine, que a raiva faça com que elas quebrem, que elas falem palavrão, que elas façam coisas que não está certa. Por isso, devemos ter tempo para aprender sobre a palavra de Deus, tempo para aprender a amar, tempo para aprender a controlar os nossos sentimentos. Muitas crianças estão com medo no escuro, com medo de várias coisas. Por quê? Estão assistindo filmes de terror, filmes que não foram feitos para crianças e depois ficam com medo porque ficam assistindo esses filmes. O tempo delas está assim, bagunçado. Isso não deve acontecer. Devemos seguir o exemplo de Jesus. Devemos viver cada momento de nossa vida no tempo certo. Sendo neste momento em que vocês são criança, sendo criança, vivendo a vida de criança, brincando, aprendendo, se divertindo, que esse é o tempo de ser criança. É assim que vocês crianças devem viver, tempo de ser criança. Porque esse tempo de criança vai passar. Um dia ele vai passar. Vocês ficarão adolescente, será o tempo de adolescente, farão coisas de adolescente. Ficarão jovens, farão coisas de jovens, será o tempo de ser jovem. Ficarão adultos, será o tempo de serem adultos, farão coisas de adulto. E não terão a chance mais de fazer coisas de criança. Muitos adultos queriam voltar a ser criança, mas não podem mais. Então, aproveitem o tempo de criança de vocês. Aproveitem o tempo que é de ser crianças e sejam crianças felizes, crianças alegres, crianças que pulam, correm, que brincam, que estudam, que fazem coisas de criança. Aproveita esse tempo, porque esse tempo é muito bom. Um tempo que vocês podem ser crianças. Sigam o exemplo de Jesus. Sigam o exemplo de Jesus, que ele crescia em sabedoria, crescia em estatura, que crescia na graça de Deus, sabendo fazer a vontade de Deus. Jesus sempre fazia a vontade de Deus, sempre obedecia aos seus pais. Jesus era uma criança que fazia a vontade de Deus. E quando fazemos a vontade de Deus, nosso tempo, ele anda certinho. Ele não fica assim, bagunçado. Não, ele fica certinho, ele anda certinho, cada coisa no seu tempo determinado. Assim como fala lá, tudo tem o seu tempo. E é tempo agora de vocês serem crianças. Então, sejam crianças seguindo um tempo certo, que é o tempo de ser criança. Fiquem com Deus, um feliz Dia das Crianças para vocês, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, que vocês sejam crianças obedientes, que vocês sejam crianças alegres, felizes, que vocês sejam crianças que procurem aprender a cada vez mais e mais a fazer a vontade de Deus, porque aí o tempo de vocês será um tempo perfeito, será um tempo abençoado por Deus. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Feliz Dia das Crianças. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, da família de vocês. Vamos orar neste momento?
para encerrarmos este momento. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de imensa bondade, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor para com as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por cada criança que nos assiste. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma. Que elas possam viver no tempo certo, ó Pai. Tempo de serem crianças, aprendendo da tua palavra, crescendo em sabedoria, em estatura, em conhecimento, em graça diante de ti, ó Pai. Em nome de Jesus, só guarde e proteja a vida de cada uma, que elas estejam sempre na tua presença, sempre amparadas por ti, ó Pai. Abençoe as suas famílias, fique com cada uma delas, Senhor, guardando e protegendo conforme o teu querer, ó Pai. É em nome de Jesus que nós te oramos, te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Um grande beijo, crianças. Mais uma vez, feliz Dia das Crianças. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Tia Fabiana está morrendo de saudade. Que Deus os abençoe, os guarde, os proteja a cada instante. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.